O circuito Vasco Sameiro, em Braga, foi palco do arranque das jornadas inaugurais de velocidade com o Campeonato Nacional de Velocidade e de Clássicos. Comecemos por olhar para a competição Rainha da Velocidade Nacional, com 7 conjuntos a marcarem presença de protótipos e GT Turismo. Na primeira corrida, em protótipo, foi a dupla Francisco Abreu e Armando Parente a conseguir ter um desempenho perfeito, com a conquista do primeiro lugar com 16 segundos de vantagem. Mas na segunda corrida não resistiram à luta de José Pedro Faria e Miguel Cristóvão. O Wolf GB08 levou melhor sobre o Tatus PY012. Os pilotos desceram para segundo e a primeiro ascenderam José Pedro Faria e Miguel Cristóvão, que na primeira corrida tinham ficado no último lugar do pódio. Ainda assim, a equipa de Abreu e Parente sai de Braga na liderança do campeonato. Creio que o balanço poderia ter sido mais positivo. Vimos-nos envolvidos num pequeno percalço de corrida que acontece, mas a nível de setup, creio que ainda podemos melhorar um pouco mais. O arranque não correu muito bem, falhei a segunda mudança, entrou no limitador, daí perdi logo uma vantagem para o primeiro e o terceiro também colou-se atrás dele. Tentei também travar tarde no fim da reta, ainda fiz um pedaço todo o terreno, tive que subir uns corretores, consegui ainda sair em terceiro, consegui não perder o terceiro lugar, depois daí fui olhar para a frente, com um carro bastante competitivo que a Nova Driver nos proporcionou. Consegui puxar e ser rápido nas primeiras voltas. Depois foi aproveitar isso. Consegui passar Salvador no fim da reta, aproveitar um erro do Barbosa no interior da pista e consegui ganhar alguma vantagem. A partir daí começar também a gerir um pouco o pneu para o companheiro entrar e também conseguir fazer essa gestão, porque sabemos a corrida são os 50 minutos, não é? E não a volta mais rápida. Miguel Barbosa chegava a Braga com o título de campeão de 2014, mas desta vez não fazia dupla com José Fontes, mas sim com o estreante Ivo Nogueira. Na primeira ronda bracarense, a equipa ocupou a segunda posição, mas no segundo ataque à pista, um toque logo na primeira curva, imobilizou o Tatus PY012, deixando a equipa de fora. Já a terceira posição da segunda corrida ficou a cargo de Rafael Lobato e Pedro Salvador. Na primeira ronda atrasaram-se nas boxes, mas agora conseguiram subir até fecharem o pódio. Em GT, o triunfo em ambas as corridas foi para a dupla de Nuno Batista e Pedro Marreiros. A bordo de um Porsche 911 GT3, tiveram sempre em mão o primeiro lugar, com apenas uma equipa concorrente a fazer-lhes frente, mas muito atrás, Manuel Castro e Gonçalo Manaú. Hoje foi um bocadinho mais complicado, consegui fazer um ótimo arranque. Logo na primeira curva houve de facto ali toques entre os três primeiros, nós conseguimos sair bem e às tantas estávamos ali na frente da corrida, foi bom, forçámos um bocadinho o andamento e depois o Nuno pegou no carro na segunda metade, fez um excelente trabalho, sempre muito rápido e acabámos por confirmar os bons indicadores que tínhamos de ontem. O carro é muito competitivo e nós estamos a caminho de o evoluir da forma que queremos. O circuito Vasco Sameiro em Braga também foi palco do arranque do Campeonato Nacional de Clássicos, que arrancou com 52 carros em pista. E foi Rui Costa a sair vitorioso nas duas corridas desta prova. O piloto do Ford Escort RS 1600 andou em luta com Rui Alves, que com um carro idêntico cortou a linha da meta na segunda posição em ambas as abordagens. Exato, correu bem. Aqui eu estava realmente um bocado apreensivo esta corrida, porque Braga é um circuito que degrada bastantes pneus, não é? Toda a gente sabe, e é difícil gerir os pneus. Mas realmente consegui começar da melhor maneira, com 2 vitórias não podia começar melhor. Rui Azevedo fechou o pódio na primeira corrida, sendo por isso o líder do Grupo 1, mas na segunda ronda foi Filipe Matias a atingir a terceira posição na geral. Venceu em históricos 71. No Campeonato Nacional de Clássicos 1300, Gonçalo Monteiro dominou as duas provas, nunca pôs em causa o primeiro lugar e manteve-se sempre nessa posição.
Carlos Santos também conseguiu a mesma posição nas duas corridas, o terceiro lugar do pódio. Já o segundo lugar oscilou na primeira corrida, a 9 segundos do melhor classificado, ficou Vítor Araújo, mas na segunda corrida foi José Fafiães a ocupar essa posição. A segunda ronda do Campeonato Nacional de Velocidade arrancou no Autódromo de Portimão, uma ronda marcada por muito calor, onde já se esperava uma luta intensa pela vitória, como aconteceu na jornada de abertura em Braga. Pedro Salvador e Rafael Lobato conquistaram logo o triunfo na primeira corrida. Aproveitando a pole position, ganharam alguma vantagem que mantiveram até ao final, assim como na segunda corrida. A equipa garantiu assim uma dupla vitória em Portimão, uma conquista nada fácil depois de alguns problemas no carro e perda de tempo na paragem das boxes. Acho que fiz uma boa partida, consegui aguentar o primeiro lugar. Nas primeiras voltas, primeira e segunda volta, tive que aguentar o Armando atrás de mim, o meu companheiro do ano passado. Foi bastante divertido fazer a nossa primeira luta em pista em carros diferentes. A partir da terceira e quarta volta, consegui aumentar a minha vantagem até 1,5 segundos, quando entrei nas boxes. Tinha a noção que a desvantagem que tínhamos para o Francisco era muito difícil de recuperar, ainda forcei um pouco, consegui baixar, subi um pouco nas primeiras voltas, eu gerei um pouco os pneus para tentar atacar na parte final. Ivo Nogueira e Miguel Barbosa arrecadaram o segundo posto na primeira corrida, depois de terem optado por uma afinação que lhes permitia serem mais lentos na fase inicial e irem ganhando ritmo ao longo da corrida. Estamos otimistas, esta é uma pista que gostamos bastante, sempre nos damos bem nesta pista. Os treinos mostraram que estamos todos muito perto uns dos outros, tanto nos livros como na qualificação, portanto vejo uma corrida muito disputada. Está bastante calor, também vai ser bastante exigente, não só para nós como também para o carro e para os pneus. Vamos ver, estamos otimistas, temos um bom ritmo de corrida, estamos apostados num bom resultado. Mas na segunda prova, na luta pelo pódio, um motor do Tatus PY012 calou-se, obrigando a equipa a desistir. José Pedro Faria e Miguel Cristóvão aproveitaram a entrada do safety car e ascenderam à segunda posição na segunda corrida. Nós no primeiro turno ainda chegámos a dar em terceiro, tivemos uma luta muito interessante ali com o Gonçalo e com o Barbosa e depois viemos todos à boxe ao mesmo tempo. Quando fomos para sair das boxes, o Zé Pedro pode contar melhor, o motor foi-se abaixo e depois tivemos de fazer uma recuperação, tivemos sorte com o safety car e um final de corrida espetacular do Zé Pedro e conseguimos passar para o segundo. O pódio ficou completado por Francisco Abreu e Armando Parente. A equipa abandonou a primeira corrida, com o terceiro lugar a ficar para Gonçalo Araújo. Saí daqui sabendo na primeira corrida, quando temos aquele acidente, somos o carro mais rápido em pista e temos todas as condições para ganhar. E agora, com 7 segundos de vantagem, perdemos uma corrida porque entrou um safety car a 10 minutos do fim. É frustrante, tínhamos a faca e o queijo na mão nas duas corridas e deixámos de perder, mas pronto, são corridas, foi um fim de semana negativo para nós. Infelizmente em Braga não tivemos o início que nós gostaríamos, tivemos alguns problemas com o carro. Penso que está tudo resolvido, pelo menos até agora não temos tido problemas. Sim, nós estamos com a motivação máxima e com a vontade máxima para iniciar da melhor maneira agora a época aqui em Portimão. O vosso aplauso então mais uma vez. A segunda ronda do Campeonato Nacional de Clássicos a ter lugar no Autódromo do Estoril. João Macedo da Silva arrancou da pole position ao volante de um Porsche 911 RCR. Arrancou rápido e assumiu de imediato a liderança da primeira corrida. No segundo ataque, o piloto de Porto teve a tarefa um bocado dificultada, mas ainda assim, mesmo no final, repetiu o feito. Foi mais difícil, no início andei à luta com os scores, foi bastante engraçado. No início tentei manter mais ou menos a minha posição, houve ultrapassagens engraçadas, mas depois consegui ultrapassar, ficar em primeiro, manter a distância de todos. Infelizmente também houve um toque com o Rui Costa, que não consegui ver infelizmente, mas ficou tudo bem, apenas para ele não, mas de resto, a partir daí foi gerir a corrida mais uma vez e terminar. A posição intermédia do pódio da primeira corrida ficou a cargo de Joaquim Jorge, o melhor dos escortes nesta primeira volta no Estoril.
Mas na segunda ronda o piloto desistiu devido a problemas mecânicos. O segundo lugar foi por isso para Rui Alves, que andou numa luta animada e interessante com os restantes lugares. O terceiro a cortar a meta foi o vencedor da prova anterior, Rui Costa. A bordo de um Ford Escort RS 1600, completou assim o pódio da primeira corrida. Já na segunda prova foi Rui Azevedo, que se estreou com um novo carro, igual ao de Costa, a ficar com a posição mais baixa do top 3. Entre os 1300, Gonçalo Gomes estava na liderança da primeira corrida, quando o Escort começou a ter problemas. José Fafiães ainda passou para a liderança, mas o Datsun 1200 teve problemas na caixa de velocidades. Gonçalo Gomes assumiu de novo o primeiro lugar da prova e nunca mais o largou, com Fafiães a ficar em segundo lugar. Mas na segunda ronda tudo mudou. Gomes desistiu devido a uma falha na bomba de gasolina e, com o azar do piloto, José Fafiães voltou a impor-se e acabou em primeiro lugar na segunda corrida. Correu bem para mim, não tive o problema de pneu de ontem, e enquanto a partida o Gonçalo Gomes teve problemas de carro, foi gerir. A partir do momento em que ultrapassei a segunda vez, já sabia que era só gerir até o fim. Ele teve problemas, ontem tive eu, hoje teve ele, ontem também ele teve alguns, correu bem. Israel Pontes acabou a primeira corrida em terceiro lugar. Na segunda, beneficiou da desistência de Gomes e ascendeu ao lugar do meio do pódio, com Nuno Soares, num Datsun, a ser o piloto que fecha o top 3 da segunda corrida no Estoril. No circuito Vasco Sameiro, em Braga, teve início a nova temporada da Single Seater Series. Esta competição arrancou em 2011 pelas mãos da Fórmula G. Os vencedores queriam levar para as pistas os carros que estavam limitados a rodar nos track days e, ao mesmo tempo, tirar os monolugares dos tempos de Fórmula Ford e Fórmula V em Portugal das garagens. Largada então da primeira corrida do único campeonato de monolugares em Portugal, com 20 pilotos inscritos, Gonçalo Inácio arrancava da pole position. Ao volante de um Maiguel, o piloto de Lisboa rapidamente se lançou para a liderança. Mas no alcance vinha César Machado, que prometia dificultar a tarefa a Inácio. Na primeira corrida, os dois andaram em constantes ataques, a ver quem iria inscrever o seu nome como o primeiro vencedor. Mas neste primeiro ataque ao circuito foi Inácio a levar a melhor. Machado, a 6 segundos de Inácio, terminou em segundo lugar. Na segunda corrida, todas as atenções estavam voltadas para os dois protagonistas da prova anterior. César Machado e Gonçalo Inácio repetiam a ação, sempre a rodarem muito próximos. Mas Machado acabou por ter uma saída de pista que o deixou imobilizado na gravilha. Foi por isso obrigado a abandonar a prova. Inácio, com um setup equilibrado, conseguiu assim aumentar a vantagem que tinha. Neste fim de semana em Braga, conseguiu um pleno de vitórias. Foi um fim de semana bastante positivo, porque faço a pole position nas duas corridas, vence as duas, volta mais rápida na primeira, ainda não sei da segunda. Tenho que dar os parabéns à equipa, porque nos trouxe exemplar, um trabalho de casa fantástico. Luciano Carvalho, que se estreia na Single Seater, deixou claro que tem de contar com ele para as contas do troféu. O piloto fez 2 corridas muito fortes, sempre a lutar por um lugar no pódio. No primeiro ataque conseguiu um terceiro lugar, com abandono de César na segunda, defendeu-se bem da oposição e garantiu o segundo posto. Na sua estreia, prova que tem argumentos para entrar na luta pelo top 3. Jornada de abertura da nova temporada dos Clássicos Superstock, também em Braga, no Super Series Weekend. Henrique Jordão arrancou na frente da grelha de partida, ao volante de um Escort RS 2000, em conjunto com Gonçalo Jordão. Deixou todos os adversários para trás. A equipa terminou a primeira corrida no lugar mais alto do pódio na geral. Conquistam também a categoria E4. Já no segundo ataque, a equipa teve problemas no carro, não arrancando por isso para a segunda corrida em Braga. Em segundo lugar da classificação geral ficou Manuel Cabral Menezes, juntamente com Ricardo Pereira, venceu também em F3. Na segunda corrida conseguiram ser os mais fortes e passaram para o topo do pódio a 16 segundos do melhor classificado, Carlos Fernandes. Na primeira corrida o piloto completou o pódio da geral com o BMW 2002 Ti a impor-se na categoria E2, na segunda subiu uma posição.
Já Paulo Duarte, com o Golf GTI, ficou com o primeiro lugar em D4 a seu cargo, terceira posição no quadro da geral desta primeira prova dos Classic Superstock. O circuito urbano de Vila Real recebe mais uma importante jornada do Campeonato Nacional de Velocidade no Racing Weekend. Em protótipo, na primeira corrida, Pedro Salvador e Rafael Lobato arrancaram na pole position. O Norma da Speedy Motorsport teve alguns problemas nos travões, mas ainda assim seguia sempre a aumentar a vantagem. A dupla venceu de forma categórica a primeira corrida desta ronda transmontana. Miguel Cristóvão abandonou a prova depois de ter batido nas barreiras de proteção. Pouco depois, Francisco Abreu, que estava na segunda posição, entrou muito rápido na chicane e embateu nos rails. O safety car entrou em pista, o piloto ainda tentou continuar em prova, mas acabou também por sair. Mas prepararam os carros para o arranque da segunda abordagem. Ivo Nogueira e Miguel Barbosa beneficiaram dos acidentes e conseguiram ascender à segunda posição. Para terceiro, na geral, ficaram António Nogueira e António Coimbra, que são assim vencedores em GT, tendo repetido o feito no segundo ataque à pista, que não correu da melhor forma. Na segunda abordagem, um toque entre Joaquim Teixeira e o Porsche 997 GT4 obrigou à entrada do safety car no momento em que iam ser feitas as trocas de pilotos. A bandeira vermelha acabou por ser mostrada e a corrida foi interrompida a 8 minutos do final. Também aqui a vitória foi para Rafael Lobato e Pedro Salvador. A dupla fez assim uma dobradinha no fim de semana. Deixei-me levar no arranque, fui ultrapassado. Andei essa primeira volta atrás da Francisco Abreu a tentar estudar onde é que podia ganhar tempo. Na segunda volta de corrida, na entrada para a reta de Mateus a descer, consegui apanhar o cone de aspiração. Na primeira esquerda, feita a fundo, surpreende de alguma forma e meto por fora. E quando chegamos ao momento da travagem já estou à frente e a partir daí liderei e comecei a ganhar vantagem para o Francisco e foi até interromper a corrida. Obviamente que o nosso balanço de fim de semana é extremamente positivo. O Rafa hoje portou-se, como tem sido o hábito, de uma forma fantástica e vamos daqui com uma margem muito confortável a nível de campeonato, mas não vamos baixar de maneira nenhuma a nossa performance, o trabalho que temos estado a fazer. Vamos para Portimão ainda mais competitivos e mais motivados para em Portimão conseguir vencer. Francisco Abreu e Armando Parente ficaram em segundo lugar, eles que tiveram sempre uma luta interessante com o primeiro posto. A completar o pódio da segunda corrida deste fim de semana, Miguel Cristóvão e José Pedro Faria, que ficaram com o terreno livre para garantir o terceiro lugar, depois de Ivo Nogueira ter abandonado cedo por ter partido a suspensão. Olhemos agora para a corrida destinada ao Nacional de Clássicos, também em Vila Real. Luís Barros mostrou ser o piloto mais forte nesta pista de Trás-os-Montes. A bordo de um Porsche 930 Turbo, dominou do início ao fim em ambas as corridas. Aproveitou as duas saídas da pole position e atacou logo o terreno. Desembaraçou-se rapidamente dos adversários e a partir daí foi só gerir o carro alemão para assim fazer um pleno de vitórias neste fim de semana. Fácil não é, mas é possível. É possível, é com alegria. Portanto, é uma vitória sincera, é uma vitória para todos os presentes, é uma vitória para esta moldura humana que é fantástica. Curva a curva, vê-se gente a divertir-se. Portanto, foi muito bom, estou muito contente e estou muito contente por ter este público maravilhoso. Portanto, continuem a fazer isto, que é bem feito. Na segunda posição, também nas duas corridas, ficou Joaquim Jorge. O piloto não teve dificuldades em segurar o lugar intermédio do pódio. A completar o pódio na primeira corrida, João Macedo e Silva. O Porsche 911 RCR mostrou ter alguns problemas técnicos logo na primeira volta, mas ainda assim o piloto assegurou o terceiro lugar. Já na segunda corrida, ao volante de um Ford Escort MK1 RS 1600, foi Rui Costa a acabar na terceira posição. Entre os 1300, Gonçalo Gomes aproveitou bem a pole position para, no seu circuito preferido, construir uma vitória esclarecedora na primeira e segunda corrida. Foi uma corrida tranquila, correu tudo bem, quer dizer, basicamente foi controlar a vantagem que tinha, arranquei bem, muito calor à hora da prova e, como lhe disse, foi basicamente controlar a vantagem.
Vítor Araújo rodou sempre perto do vencedor, mas na primeira corrida teve problemas na caixa de velocidades. Desta forma, Rui Ribeiro herdou o segundo lugar no Alfa Romeo Alfa Sud Sprint. Mas na segunda corrida, Vítor Araújo conseguiu voltar a conquistar a segunda posição e manteve-se nela até ao final. Em terceiro, nas duas corridas, José Fafiães, que mesmo assim não se livrou de um peão. A bordo de um Datsun 1200, o piloto repetiu o lugar mais baixo do pódio neste fim de semana. O Autódromo Internacional do Algarve recebe mais uma prova do Campeonato Nacional de Velocidade. Em protótipo, Francisco Abreu e Armando Parente rapidamente se colocaram na frente da prova, depois de terem arrancado em segundo na grelha de partida. Nas duas corridas, os pilotos apoderaram-se da liderança e aumentaram cada vez mais a vantagem sobre os adversários, até ao sinal da bandeira xadrez. Nós já estávamos um pouco longe na luta pelo campeonato e inclusivamente o nosso objetivo já era a vitória, já nem estávamos tanto a pensar no campeonato. Felizmente o Salvador e o Lobato este fim de semana tiveram problemas que voltou a meter a luta do campeonato em aberto, já estamos a 10 ou 11 pontos e está tudo em aberto para o Estoril, portanto é chegar lá, tentar ganhar as duas provas e sair de lá campeões. Com 2 primeiros lugares, a equipa encurta para 10 pontos a diferença sobre os líderes do campeonato, Pedro Salvador e Rafael Lobato. A equipa do Norma M20 FC teve vários azares na primeira corrida, mas no segundo ataque à pista, não querendo deixar fugir a liderança do campeonato, os pilotos completaram o pódio. Consegui arrancar bem, aguentei nas primeiras curvas. O Francisco surpreendeu-me aqui na travagem para o gancho interior. Depois disso tentei minimizar a vantagem dele. Nós andamos sempre os dois com umas voltas bastante parecidas, apesar de termos sempre um segundo e meio de diferença entre os carros, as nossas voltas foram sempre bastante parecidas. Estava a correr a prova bem até à troca de pilotos, que depois houve um pequeno azar na boxe e que nos fez baixar até o segundo lugar com uma vantagem maior. Da minha parte, nós temos o cronómetro dentro do carro que nos diz qual é o tempo que temos de paragem ou de pit lane. E eu errei em 10 segundos. Acertei no segundo, mas enganei-me na dezena. Portanto, mais valia ter saído de imediato do que ter parado realmente. E daí vem o drive-thru. Apesar de não ter prejudicado ninguém e não ocupei a via do pit lane, mas tenho que ver ainda se isso faz parte do regulamento ou se isso está contemplado no regulamento para levar essa penalização. A partir daí perdemos um pouco na troca de pilotos, talvez devido a essa ocorrência para a nova driver. Entrei atrás do Armando, na primeira fase da corrida andamos ali com tempos muito parecidos, depois comecei a ganhar e penso que na ponta final íamos estar mais fortes e poderia atacar, mas veio o drive-thru que acabou por nos tirar não só essa possibilidade, mas passarmos também para terceiro lugar. Vamos ter campeonato até ao fim, portanto vamos para o Estoril com motivação e não só apenas cumprir o calendário ou fazer por ficar em segundo. Vamos para o Estoril com a mesma atitude com que vinhamos para aqui, para lutar pela vitória, mas vamos preparar melhor do que o fizemos para esta prova. O terceiro lugar da primeira corrida ficou a cargo de Paulo Sá Silva e Miguel Lobo, que vencem sim em C3 e são já os virtuais vencedores do campeonato na categoria. José Pedro Faria e Miguel Cristóvão levaram o Wolf GB08 sem grandes dificuldades para o lugar intermédio do pódio em ambas as corridas. Andámos perto nas primeiras voltas, mas depois o carro não tem performance para andar ao mesmo nível que eles. Nós tínhamos umas evoluções previstas para esta prova, mas não chegaram a tempo de Itália. Tivemos que aguentar com aquilo que tínhamos e foi 2 segundos lugares que souberam a vitória. Acaba por ser bastante gratificante o trabalho que nós fizemos durante todo o fim de semana. Arrecadamos alguns pontos importantes para a última corrida do campeonato, coisa que vai ser muito emotiva, vai ser muito interessante e seja o que Deus quiser, nós vamos fazer tudo para ganhar, como é natural. E pronto, acho que de facto este fim de semana só poderia ter corrido melhor se nós tivéssemos vencido as duas, mas de facto acho que, como o Miguel disse, não tínhamos performance para fazer melhor. Apesar de uma saída de pista devido a um problema na suspensão que os obrigou a abandonar a prova, os irmãos Eugênio e Sérgio Montes conseguiram o triunfo em GT, mas apenas na primeira corrida, já que na segunda tiveram de optar por deixar o Lamborghini Huracan na garagem.
O clássico Superstock regressou a Portimão para a segunda prova do ano. Ao volante de um Ford Escort RS 2000, Henrique Jordão e Gonçalo Jordão foram os nomes mais ouvidos. Os irmãos tiraram partido do arranque da pole position e foram os vencedores nas duas corridas. Na primeira foi Henrique que controlou o volante, conseguindo um bom arranque também para alcançarem a vitória em E4. Carlos Fernandes, ao comando de um BMW 2002, ficou com a segunda posição nas duas corridas. Na primeira prova, o piloto teve uma luta interessante com Filipe Martins e João Diogo Lopes. Os dois trocaram constantemente de posições, mas foi Fernandes a levar a melhor. Martins e Lopes ficaram com o lugar mais baixo do pódio na primeira corrida. Já na segunda, foi a dupla Manuel Cabral Menezes e Ricardo Pereira a ficar com essa posição. São primeiros lugares em F3. Por categoria, Luís Sousa Ribeiro ficou em quarto lugar e foi o melhor na classe F4. Simplício Pinto e Marco Pinto, num BMW 2002, ficaram com o melhor lugar em E2. Quanto a Rafael Cerveira Pinto e Carlos Pedro, sobressaíram na categoria D4 ao volante do Volkswagen Golf GTI. Veiga Lopes levou o Ford Escort 1300 à vitória em C3. A segunda ronda do Campeonato Português de Monolugares Single Seater Series também teve lugar em Portimão. Dos 22 inscritos, quem levou o melhor na primeira corrida foi Gonçalo Inácio, ao volante de um Maigel SG04, mas o piloto acabou por ser penalizado em 25 segundos, caiu assim para a quinta posição. Na segunda corrida voltou a assumir o comando da prova, acabando desta vez por vencer a prova à geral e mantém a liderança do campeonato com 87 pontos. César Machado, que cruzou a meta da primeira prova em segundo lugar, acabou por ascender ao lugar mais alto do pódio depois da penalização de Inácio. Na segunda, não resistiu à luta de Luciano e ficou para terceiro lugar. A completar o pódio da primeira corrida, com a penalização de Inácio, fica o piloto Duarte Pires, que apesar de ter tido uma fuga de óleo no carro, conseguiu rodar perto dos primeiros. Luciano Carvalho, que tinha ficado em terceiro, sobe para a posição intermédia do pódio na primeira corrida, posição que ocupou também no segundo ataque à pista, depois de ter trocado de lugares com Machado. Continuamos com a Single Seater Series, desta vez no Autódromo do Estoril, no Super Series Weekend. Esta é a terceira prova em discussão. Os pilotos que lideram a tabela geral vêm com a ambição bem definida. Gonçalo Inácio impôs-se no circuito de Braga e conquistou as duas voltas, deixando César Machado na segunda posição. Já no Algarve, o duelo voltou a ser intenso, com Luciano Carvalho a entrar na luta, mas foi Inácio mais uma vez a ser o líder. Agora, no Estoril, a luta promete ser ainda mais intensa. As altas temperaturas não assustaram os líderes da tabela. Ainda nos treinos cronometrados, César Machado agarrou-se ao volante e conquistou a pole position. O piloto prometia fazer uma prova demolidora no circuito do Estoril. Na primeira corrida, César Machado aproveitou a saída da pole position e ganhou desde logo vantagem sobre os rivais. O piloto do Maigel SG01 não se deixou atrapalhar com a entrada do safety car logo no início da prova e liderou até ao final. Na segunda corrida perdeu a liderança no ataque, mas não tardou a recuperá-la sem mais a deixar. O piloto da Speedy Motorsport conseguiu assim triunfar nos dois ataques à corrida. No início não tive uma disputa ali com o Luciano, depois consegui passar e consegui ir-me embora, que era o seu objetivo, para não me envolver em lutas e não perder tempo. E pronto, foi isso que fiz, foi isso que consegui, fiz a melhor volta, foi um fim de semana perfeito. Na primeira corrida, Luciano Carvalho ascendeu à segunda posição, um golpe de sorte depois de Fernando Maier Gaspar ter sido penalizado por ter ultrapassado o piloto quando o safety car estava em pista. Uma decisão que não terá sido a correta, visto a ultrapassagem ter sido feita já com as bandeiras amarelas, com Maier apenas a ceder a posição a Carvalho. Vemos aqui imagens on-board desse momento. Já na segunda corrida, Luciano ficou com o terceiro lugar do pódio, depois de ter tido uma batalha interessante com Gonçalo Inácio, que o ultrapassou na parabólica quando só faltavam 3 voltas para o final.
Inácio ficou assim com a posição intermédia, depois de na primeira corrida ter ficado em 4º lugar. Este fim de semana para mim, eu estava à espera de ser um fim de semana melhor por estar a correr em casa. Sabia que ia ter andamento para o César e para o Luciano. Não conseguimos nos crono, o César estava muito forte e viu-se pela diferença que foi para os restantes pilotos. Depois no arranque da primeira corrida, pronto, fiquei sem primeira mudança e foi levar o carro até ao fim, ainda conseguindo amelhando pontos e ficando em 4º. Agora na segunda corrida, fiz a corrida toda sem primeira, arranquei de segunda. Foi tentar dar o máximo, tentar ir ao pódio, sabia que isso era possível. Não acreditava que fosse possível o segundo lugar, sinceramente. Quando comecei a chegar ao Luciano, vi que era possível, foi dar o tudo por tudo. Ultrapassagens duras, mas limpas, apenas um pequeno toque, mas foi normal. De corrida, mesmo nas 2 voltas do fim. Há que lhe dar os parabéns a ele, que teve impecável hoje, e ao César, que foi intocável durante todo o fim de semana. Arranquei muito bem, como já foi costume em Portimão também. Passei logo para primeiro, tive uma disputa com o César. Depois, quando o César me passou, fiquei em segundo um pouco isolado, mas depois uns erros da minha condução mesmo, que o carro estava muito bom, permitiu com que o Inácio se chegasse, e depois a tal batalha intensa que nós tivemos fez com que eu tentasse passá-lo num sítio pouco natural, pode dizer-se, e pronto, o toque foi inevitável e acabei por ir à gravilha e perder a hipótese de lutar pelo segundo lugar, que ainda era bem possível, que eu penso que estava mais rápido que o Inácio devido aos problemas dele. A ocupar o último lugar do pódio na primeira corrida ficou Duarte Pires, que ascendeu a essa posição depois do filho de Fernando Gaspar ter sido penalizado. Ainda no Autódromo do Estoril, mais uma prova dedicada ao desporto automóvel com o clássico Superstock. Durante os treinos cronometrados, Rui Azevedo fez a volta mais rápida e conseguiu assim partir da pole position, ele que regressa este ano aos clássicos. Na primeira corrida, o piloto dominou e impôs um ritmo bem forte desde o início e conseguiu liderar até ao final, deixando Gonçalo e Henrique Jordão rodarem atrás. Mas no segundo ataque à pista, os irmãos Jordão e Azevedo trocaram de posições. Os 2 carros entraram numa luta intensa, mas quem acabou por levar a melhor foram Henrique e Gonçalo Jordão. Terminaram no lugar mais alto do pódio, a apenas 15 milésimos de Azevedo. Os 2 carros partilharam os triunfos em E4. Nunca pensei que fosse assim uma corrida tão taco a taco. Sabia que ia ser muito difícil ganhar ao Rui Azevedo. Ele tem uma experiência de score que eu invejo. Mas sabíamos, era muito difícil, mas acreditávamos que era possível. E nunca desistimos, seguimos sempre até ao fim, até a última, que foi mesmo assim, até ao último pelo. Foi uma corrida muito engraçada, parabéns ao Gonçalo. Foi uma corrida limpa, sem qualquer tipo de mérito para a corrida que ele fez, que já lhe disse, e sou um dos principais apoiantes da gente nova que vem para este desporto, e ele não é um dos que eu não deixaria de apoiar. E sendo que me dizia, eu sem mérito nenhum para ele, tive um grande handicap que me instalou o coletor de escape logo à segunda volta, e tive que tentar ali inventar umas coisas, mas sem dúvida foi uma corrida muito engraçada. Carlos Fernandes, no BMW 2002 Ti, ficou no lugar mais baixo do pódio nas 2 corridas. O piloto fez uma prova tranquila e rodou sozinho, sem grandes ameaças. Conquistou assim o primeiro lugar em E2. Foi uma corrida um bocadinho mais monótona, embora no princípio tivesse ali uma luta com o Manel, no Datsun. Andámos ali ainda umas voltas entretidos e tal, mas depois eu consegui ganhar uma vantagenzinha. E pronto, foi só controlar até ao final, sempre haver aqui a luta deles os 2, e pronto, correu tudo bem, isso é que é importante. Por categorias, Madalena Gaspar conseguiu vencer a primeira corrida em C2, mas já na segunda foram Nelson Rego e Alexandre Leal a serem mais fortes. Os triunfos em C3 ficaram para Veiga Lopes e em C4 para Pedro Balonas. Já em D2 foi a dupla Miguel Ribeiro a conquistar o primeiro lugar nas 2 provas. Em D4, Carlos Dias Pedro e Rafael Pinto levaram o Volkswagen Golf GTI repetidamente para a liderança. Na classe F3, Ricardo Pereira e Manuel Cabral Menezes impuseram-se no lugar mais alto. Já em F4 foi Luís Sousa Ribeiro, com o Jaguaré, a conseguir vencer na primeira corrida. Mas no segundo confronto, a vitória foi de Pedro Serrador. O líder da classe Invitation foi Veloso Amaral.
De volta ao Estoril, desta vez para mais um Racing Weekend, é aqui que vai ser discutida a derradeira prova do Campeonato Nacional de Velocidade em GT Turismo da época 2015. Nesta prova, os pilotos portugueses contam com a oposição em pista dos concorrentes do Campeonato Espanhol de Resistência. A chuva também é um potencial inimigo, já que pode baralhar os setups dos carros. Pedro Marreiros e Nuno Batista valeram-se da pole position para se lançarem para a liderança nas duas corridas. Os pilotos tiveram um ritmo muito forte ao longo de todo o fim de semana e mostraram dominar a prova de forma absoluta. Garantiram assim o título de GTs da época 2015. Penso que foi uma vitória merecida. Tínhamos um handicap de 25 segundos para cumprir nas boxes, tínhamos de estar parados mais 25 segundos todos os nossos adversários. Mesmo assim, eu acho que cumprimos o nosso papel na perfeição, o carro estava muito bom e pronto, foi uma boa forma de acabar a época em beleza e agradecer e honrar os nossos compromissos, os nossos patrocinadores e também agradecer à nossa equipa técnica que esteve sempre ao mais alto nível. A minha prestação foi gerir aquilo que o Nuno já tinha feito. O Nuno atacou muito forte para ganharmos essa vantagem para quando chegássemos à boxe, mesmo com esses 25 segundos de handicap, estarmos confortáveis. E depois eu limitei-me a gerir o andamento, não queria estragar de tudo, como é óbvio. A pista ainda estava meia seca, meia molhada, portanto havia algumas zonas perigosas e acho que conseguimos uma justa vitória. E quero agradecer e entregar este campeonato de uma forma muito sentida ao meu pai que me deixou este ano e que é um prémio para ele. A equipa Veloso Motorsport esteve assim em grande evidência, já que o posto intermédio nas duas provas ficou a cargo de Francisco Mora. O piloto venceu na categoria Turismos TCR, sagrou-se assim campeão nacional, mas os prémios não ficaram por aqui, levou para casa o troféu SEAT, englobado no Campeonato Nacional de Resistência, uma forma perfeita de terminar esta época para a Veloso Motorsport. Nós encarámos este fim de semana mais para treinar, porque existe a possibilidade de nós irmos fazer Macau no TCR e então quer em Portimão, quer agora, encarámos isso para treinar. E resultou muito bem porque agora tínhamos mais competitividade do que tivemos em Portimão, que não tínhamos nenhum, e deu para ver mais ou menos como é que estamos com um bom ritmo e que agora é esperar, saber se vamos a Macau ou não, e se formos, sabemos que temos um bom ritmo. O terceiro posto da tabela portuguesa ficou a cargo de José Cabral e Pedro Moleiro nas duas abordagens. A bordo de um Porsche 911 GT3 Cup, os pilotos conseguiram sempre subir de posições, não deixando a chuva do primeiro dia atrapalhar, até completarem o pódio nacional. Foi o mais animado do fim de semana. Acho que aquelas 6 voltas a discutir com o Francisco Moura e com outros concorrentes espanhóis foi dos mais divertidos. Só que eu tenho muitos quilómetros nesta pista e ponho-me em todo lado, não os deixo passar tão facilmente. Nas primeiras 4, 5 voltas até estava a ter muito gozo. O carro estava a aguentar os concorrentes que vinham atrás de mim. Depois tivemos uns problemas de mecânica, uma falha de travões, a caixa também não ajudou, a idade do carro está como eu, de maneira que tive que aguentar o carro até ao fim. Mas correu bem, divertimos bastante, foi o mais importante. Está assim terminada esta época do Campeonato Nacional de Velocidade na categoria GT Turismo. Penúltima prova do Campeonato Nacional de Clássicos, uma jornada muito disputada no Estoril, com a chuva também aqui a baralhar as contas. Luís Barros andou sempre em troca de posições, mas de forma surpreendente acabou por ultrapassar todos os adversários que se colocavam à sua frente. Na primeira corrida levou o Ford Escort RS ao primeiro lugar, na segunda repetiu o triunfo depois de ter tirado partido da pole position. Missão cumprida. A ideia era ganhar, a ideia era que estivesse seco, estava seco, arranquei bem. Depois foi aguentar o malandro do Rui, que é um malandro duro de roer, mas foi bom, foi bonito, fizemos uma corrida limpinha, não houve toques, foi saudável, foi muito bom. O segundo lugar das duas provas ficou a cargo de Rui Costa, que andou sempre colado a Luís Barros e foi aumentando a distância sobre os outros pilotos ao longo de toda a prova. Fez uma corrida controlada e concentrada para aproveitar de forma inteligente todos os azares dos concorrentes.
Na primeira corrida, o último lugar do pódio tinha o nome de Rui Azevedo inscrito, mas na segunda ronda, João Macedo Silva vinha com o objetivo de se vingar do azar da primeira corrida, em que logo na volta de apresentação ficou sem a transmissão, acabando por ficar de fora. E foi ele a conseguir o terceiro lugar. Tive sorte dentro do azar, que quando mal comecei a corrida fiquei sem a segunda velocidade, que é uma velocidade extremamente crítica neste circuito, principalmente na chicane. Mas mesmo assim consegui ir com primeiras e terceiras e esforçar um bocado mais que o habitual do carro e consegui chegar à terceira posição, já não foi nada mal. Em 1300, Paulo Sousa sorriu à vitória na primeira corrida, mas na segunda, o título de vencedor foi para Gonçalo Gomes, no Ford Escort GT. As Single Seater Series foram até Jerez de La Frontera e estreiam-se no circuito andaluz. A temperatura estava amena, mas a chuva acabou por surpreender e baralhar os setups dos monolugares. César Machado esteve muito bem durante os treinos cronometrados, adaptou-se bem ao circuito e assegurou a pole position. O piloto de Famalicão entrou para a primeira corrida com vontade de liderar e no Maguel SG01 manteve-se assim até ao final, mas perdeu a liderança na segunda corrida. Maier Gaspar ainda chegou a estar na liderança da primeira corrida, mas acabou por ficar com o lugar intermédio do pódio. Na segunda corrida voltou ao ataque, mas a oposição de Tiago Raposo Magalhães foi mais forte e Gaspar acabou por sair de pista, sendo empurrado para terceiro posto. Magalhães ficou assim com o segundo lugar na segunda abordagem à pista. Na primeira foi Duarte Pires a ocupar essa posição. Gonçalo Inácio, que não teve muito destaque na primeira corrida, conseguiu arrancar bem para a segunda parte da prova em Jerez. O piloto conseguiu recuperar, apesar de outros pilotos também terem andado à procura da liderança. O nome de Inácio foi assim inscrito como vencedor nesta segunda corrida. Fiz um grande arranque, finalmente, já não era sem tempo, voltei ao tempo do ano passado que fazia bons arranques. Depois o carro estava com o setup de seco, foi tentar manter ali o pelotão atrás de mim, sabendo que tinha o Tiago, a verdade é essa, o Tiago estava ali um pouco a empatar, estava eu e o César depois a ir embora. Infelizmente, na curva 2 do circuito o César tentou passar por fora, eu quando estou por dentro o carro escorregou-me um bocado que apanhou água porque a pista estava úmida e dei-lhe um toque, foi inevitável mesmo, peço-lhe desculpa por isso desde já. Última jornada do Campeonato Nacional de Clássicos a ter lugar no Circuito Internacional do Algarve. São muitos pilotos à procura do título e a chuva a querer dificultar a tarefa. Na primeira corrida deste Algarve Classic Festival, João Macedo da Silva foi o grande protagonista. Ao volante do Porsche 911 RSR, saiu da pole position e durante a corrida imprimiu um ritmo forte. O piloto agarrou todas as oportunidades para se chegar ao grupo da frente. Terminou a prova em terceiro lugar, primeiro em históricos 75, arrecadou o título de vice-campeão nessa categoria. Luís Barros, que foi o líder nas 3 primeiras voltas, terminou a primeira prova na 5ª posição absoluta. Ainda assim, é o segundo lugar entre os clássicos. Mas o grande vencedor da primeira corrida foi João Novo, ele que vence assim a Legends Cup. Mas na segunda corrida, o lugar mais alto do pódio foi para Luís Barros, primeiro entre os clássicos, com João Novo em segundo na geral, primeiro em Legends Cup. João Macedo Silva completa o pódio dos clássicos. Estávamos entusiasmados em ganhar, penso que descobrimos aquilo que o carro tinha e foi trocado, como já disse, e estava perfeito. Eu arranquei de quinto, mas lá ao fundo da reta já estava em primeiro. Entretanto foi ter cuidado na primeira volta porque o carro ainda está frio, os pneus estão frios, mas depois da segunda volta já é fácil, quer dizer, o carro está na temperatura ideal e é só controlar e andar e não cometer erros, como é óbvio. Nos 1300 foi José Fafiães a liderar nas 2 corridas e Israel Pontes ficou em segundo lugar na primeira. É o vencedor do campeonato nos clássicos 71. Na segunda cedeu a posição a Pedro Miguel Gaspar, 7º na mesma categoria do campeonato. A dupla Nuno Soares e Paulo Sousa completou o pódio nas 2 abordagens. São vice-campeões em 1300 dos históricos 71. Chega ao fim no Autódromo do Algarve
é a época 2015 do Campeonato Nacional de Clássicos. O Campeonato Nacional de Velocidade em protótipo chega ao fim no Autódromo do Estoril. Os pilotos nacionais vão dividir a grelha com os protótipos do Campeonato Endurance V2V. Para o Campeonato Nacional há 2 classificações, uma ao final de cada hora de corrida. Pedro Salvador e Rafael Lobato fazem um bom arranque, mas acabam por ter um problema na caixa de velocidades que os faz perder o ritmo. Ainda assim, voltaram à pista, mas agora a liderança era já de Francisco Abreu e Armando Parente. A equipa da Nova Driver beneficiou da paragem da equipa da Speedy Motorsport e da desistência dos estreantes nesta prova, Paulo Sá Silva e Miguel Lobo, que viram o carro incendiar. A poucos minutos do fim da primeira hora, José Pedro Faria e Miguel Cristóvão, que chegaram a estar nos primeiros lugares da classificação geral, a competir com os Endurance, pararam devido a problemas mecânicos. Ainda assim, ficam com o segundo lugar nesta primeira classificação. Em terceiro ficaram Pedro Salvador e Rafael Lobato. E foi a dupla de Francisco Abreu e Armando Parente a liderar a primeira hora de corrida. Os pilotos são assim os atuais líderes do campeonato. Na segunda hora de CNV, o objetivo de Armando Parente e Francisco Abreu era levar o carro ao fim e a estratégia foi bem definida, levando-os a serem os primeiros portugueses a passar a meta. Conquistaram assim a pontuação máxima que garante o título de campeão no Campeonato Nacional da Velocidade em protótipo. Em segundo lugar, Pedro Salvador e Rafael Lobato, que logo no início ficaram condicionados, ficam assim em segundo lugar na segunda classificação, o que também garante o segundo posto no campeonato. José Pedro Faria e Miguel Cristóvão não participaram nesta segunda corrida devido a um problema no carro. Ainda assim, completam o pódio do Campeonato Nacional. Estavam assim encontrados os vencedores em protótipo para a época 2015 no Racing Weekend no Estoril. Também no Estoril, mas desta vez no Racing Festival, chega ao fim a época do clássico Superstock. Os carros da competição vão partilhar a pista com os Historic Endurance, fabricados até 1981. A arrancar da pole position dos clássicos, Manuel Cabral Menezes e Ricardo Pereira, já vencedores do título na categoria F3. Às primeiras voltas foi a dupla Carlos Fernandes e Pedro Ferreira a destacar-se. O carro ainda rodou na liderança da classificação geral, mas a entrada do safety car e problemas na caixa de velocidades fizeram-nos cair para quarto lugar na geral da tabela dos clássicos. Ainda assim, vencem na classe E2. Manuel Cabral Menezes e Ricardo Pereira voltaram ao comando da prova. No Datsun 260Z, os pilotos seguiram na pista na luta para recuperar terreno. Pedro Serrador e Carlos Pereira ainda tentaram pressionar, mas a dupla não se deixou afetar pela concorrência, vencendo na tabela geral do Clássico Superstock e na classe F3. Serrador e Pereira triunfaram na categoria F4 ao passarem a meta em segundo lugar no geral, aos comandos de um BMW 323i. A abrir caminho pela pista para completar o pódio em terceiro lugar, os tripulantes de um Jaguar XJS, José Mota e Fernando Soares, segundos lugares em F4. Correu bem, nós vimos mesmo para ganhar e foi o que aconteceu, ganhámos. A completar as restantes categorias, João Lopes e Nelson Rego a destacarem-se em C2. Nuno Diogo Matos e Carlos Diogo Matos arrecadaram o primeiro lugar em D4. A sobressair na classe D2, José Miguel e Miguel Ribeiro ao volante de um Alfa Giulia Super 1.6. Os mais rápidos a passar a meta na categoria B1 foram Veloso Amaral e Miguel Barata, e em E3, a assegurar o primeiro lugar na condução de um Alfa Romeo 2000 GTV, Francisco Calheiros e João Paulo Amaral. Francisco Guedes e Pedro Marreiros não concluíram a prova, mas tiveram um número de voltas suficiente para arrecadar o prémio no Class Invitation. Fica assim terminada no Estoril a temporada dos Clássicos Superstock de 2015. A última prova do Campeonato Português de Monolugares, Single Seater Series, teve lugar no circuito do Estoril, no Estoril Racing Festival. O campeonato só será decidido nesta prova, que conta com 2 corridas.
César Machado e Gonçalo Inácio estão frente a frente para o grande título. Um deles será campeão e vão pôr à corrida com esse objetivo em mente. Arranque da jornada das decisões das Single Seater Series, com Gonçalo Inácio a tomar logo o partido do primeiro lugar. Mas a 6 voltas do final da primeira corrida teve um problema elétrico no Miguel. Ainda assim recuperou o carro para a segunda parte. O piloto e César Machado andaram sempre em troca de posições. Gonçalo Inácio acabou por passar a meta em segundo lugar, mas uma alegada irregularidade fez com que fosse penalizado em 25 segundos, ficando por isso em terceiro lugar na segunda corrida. Já na primeira corrida, com o abandono precoce de Inácio, José Pedro Cristóvão beneficiou. Na segunda corrida desistiu devido a problemas mecânicos, mas ainda assim, na primeira, ficou com o terceiro lugar. Apesar de ter passado a meta da segunda corrida na terceira posição, com a penalização de Inácio, Diogo Sousa foi promovido a segundo lugar, lugar que já tinha ocupado na primeira corrida. O primeiro lugar nas duas corridas ficou a cargo de César Machado, que logo na primeira garantiu o título de campeão. O piloto beneficiou de alguns azares que lhe abriram o caminho para a vitória. Visto já ser campeão, não tinha tanta pressão sobre mim, mas tinha como objetivo ganhar. Arranquei de primeiro e perdi a posição logo no arranque, fiz um mau arranque. E depois recuperei, andei em luta constantemente com o Gonçalo, mas consegui ser eu a dominar a corrida quase todas as voltas e estou muito contente. E é com a competição de monolugares que se encerram os campeonatos nacionais de velocidade. Os carros nacionais voltam às pistas em 2016.